E aí galerinha, belezinha? Meu nome é Lucas Raniel, tenho 27 anos, estou aqui para contar para vocês um pouquinho mais da minha vida. Eu descobri que vivo com HIV já há 5 anos, há 5 anos atrás eu peguei meu resultado positivo para HIV e desde então houve uma mudança na minha vida, tanto na minha rotina, quanto no meu psicológico, quanto nas pessoas que eu convivo também. Então eu estou vindo aqui para contar um pouco disso tudo para vocês, porque hoje em dia, infelizmente, os casos de HIV no Brasil ainda aumentam muito, principalmente no público LGBTQIA+, e adolescentes de 15 a 19 anos. Então vou contar um pouquinho do que eu faço, os projetos que eu estou encaminhando, estou trabalhando em cima, fora as minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu falo bastante abertamente sobre viver com HIV, sobre tratamento, sobre acessibilidade, sobre como você ir buscar esse atendimento, esse tratamento na rede pública de saúde, porque todo o tratamento que eu faço, desde a testagem, a medicação, dentre outros tratamentos com outras especialidades da medicina, são todos de forma gratuita. Então eu gosto muito de enfatizar isso nas minhas redes sociais, falar abertamente sobre isso, para as pessoas poderem perder um pouco o medo e o estigma que se tem em cima das pessoas que vivem com o vírus, porque ainda existe muito preconceito. Tem gente que não sabe, por exemplo, a diferença de HIV para AIDS. Existe uma diferença, é muito pejorativo você falar para uma pessoa que ela é aidética ou então que ela tem AIDS, porque às vezes ela nem teve AIDS, como foi meu caso. O HIV é o vírus que, se não for tratado, ele faz com que sua imunidade fique fraca, desencadeando assim a AIDS, que nada mais é que a deficiência da imunidade humana. Então a gente aí tem uma deficiência na nossa imunidade que, se não for tratada, ela desencadeia a AIDS, e a AIDS ela pode desencadear qualquer outro tipo de doença que pode realmente levar à morte. Então por isso que é muito importante as pessoas se testarem, as pessoas se tratarem e se tornarem indetectáveis com agilidade. O que seria ser indetectável também, Lucas? O ser indetectável é quando você trata o HIV no seu corpo e o nível de vírus no seu corpo fica tão baixo que você já não transmite o vírus para outras pessoas. Ou seja, eu vivo com o vírus no meu corpo, mas eu não estou transmitindo mais ele. Então isso também é uma tecnologia muito avançada em relação aos tratamentos, que há 30 anos atrás eram muito complicados, a adesão principalmente, porque eram diversas cápsulas por dia. Hoje em dia costuma ser 1, 2, 3, depende muito do seu organismo, depende muito da pessoa que você é, da sua rotina, então você acaba se adequando melhor ao seu tratamento. Hoje em dia também eu acabo trabalhando em outros projetos relacionados à causa, principalmente na causa de prevenção e educação sexual. Então eu dou palestras, eu estou em projetos juntamente com a ONU, com a UNAIDS, também para levar a informação adiante. Atualmente eu estou trabalhando no projeto da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que nada mais é do que uma medicação que você toma todos os dias e ela evita com que o vírus se instale no seu corpo. Ou seja, a profilaxia pré-exposição é uma medicação diária, você toma, se você não se adequa ao preservativo ou se você quer ter um método de prevenção a mais, ele serve para que você fique 100% seguro do vírus do HIV, porque foi constatado já que nem o próprio preservativo é 100% seguro, enquanto a PrEP, que é uma medicação, ela é tão eficaz quanto o próprio preservativo. E aí ela deve ser inserida nos públicos mais específicos, não é uma medicação que você chega lá, pega e tudo mais, é uma medicação que demanda de um certo protocolo a ser cumprido, então não é qualquer pessoa que chega lá e fala sobre que você quer tomar a PrEP. Entendeu? Então tem públicos específicos, e a pesquisa que eu estou trabalhando atualmente é sobre PrEP para adolescentes de 15 a 19 anos, que é o público que mais tem comportamento de risco. A gente não costuma mais falar grupos de risco porque a gente não quer estigmatizar o vírus do HIV, que essa informação já caiu há muito tempo. Então a gente fala hoje em dia que somos pessoas que têm comportamento de risco em relação a contrair e se infectar com o vírus do HIV. E essa PrEP 15-19 serve justamente para esse público de 15 a 19 anos, LGBTQIA+, meninas trans e travestis, que têm um comportamento de risco sexual mais ativo também. Então essas pessoas, elas às vezes acabam sendo jovens, porque o jovem nada mais é do que uma pessoa que gosta de se aventurar, gosta de viver, está descobrindo a sua vida, e essa idade realmente é uma idade que tem aumentado muito os casos de infecções pelo vírus do HIV. Fora esse projeto também, eu tenho alguns projetos no YouTube, como o canal Falo Memo, que eu desencadeio aí várias questões políticas, socioeconômicas e de vivência mesmo para as pessoas que vivem com HIV ou não vivem ou convivem
no caso, tipo, pessoas que convivem ao meu redor e sabem que eu vivo com HIV, para elas se informarem mais sobre a questão, para elas se informarem mais sobre a causa, sobre as leis que a gente tem aí a nosso favor, sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres também. Então eu uso minhas redes sociais para comunicar isso tudo também. E tem outros projetos aí em andamento, com alguns programas de televisão, com algumas revistas, entrevistas que eu dou, como por exemplo o auxílio que eu estou dando aqui para o pessoal da Universidade de São Judas para falar sobre HIV, levar essa informação adiante, que isso é muito importante. O meu papel na sociedade nada mais é do que informar e levar a informação adiante para as pessoas terem a consciência de como é viver com HIV em 2019 e o que você deve fazer para se prevenir e ter uma relação sexual mais saudável no seu dia a dia, na sua rotina. Atualmente o Brasil serve de referência a nível mundial falando no tratamento do HIV. Isso é muito bom, é algo que a gente conquistou com uns anos e hoje a gente acabou se tornando referência mundial. E também na disseminação da informação, que é basicamente isso que eu faço, basicamente que o Serviço Público de Saúde faz também, que é levar a informação em lugares que não têm acesso a esse tipo de informação. Então a gente acaba tendo essa referência maior. E esse estigma da gente realmente diminuir e conter o HIV na sociedade está sendo cada vez mais incisivo. O nosso trabalho é cada vez mais incisivo para a gente realmente ter uma diminuição dos casos, assim como já existem estados fora do Brasil onde já não se registram casos há mais de um ano, por conta dessa política pública de saúde, onde se fala mais sobre HIV, se instrui mais sobre educação sexual nas escolas, nas universidades, no nosso convívio social entre amigos, família. Então isso é algo muito importante que a gente deve levar adiante, sim. E se você que está aí assistindo esse vídeo descobriu recentemente que vive com HIV, você não se sinta pressionado em ter que falar para as outras pessoas, porque tem uma coisa aqui que é real: o sigilo é um direito seu, está na Constituição brasileira. Então a gente tem direito ao sigilo, a gente não precisa falar para todo mundo que a gente vive com HIV, falar para todas as pessoas que a gente vive com HIV, principalmente as que a gente se relaciona. Principalmente até porque se você tiver indetectável, aí que você não tem que falar mesmo, porque você já não é um risco de infectar outras pessoas. E outra coisa também que eu gosto muito de enfatizar são os direitos e as leis que a gente conquistou no Brasil. Existe uma lei que protege a gente contra a discriminação. Então, por exemplo, se você descobriu que vive com HIV e foi exposto a isso, você pode recorrer judicialmente e ser protegido por essa lei, que você foi exposto por alguém ou por alguma organização em relação à sua sorologia. Então isso a gente também tem a nosso favor. Existem leis e direitos que cobrem e acercam a nossa vivência aqui no Brasil para as pessoas que vivem com HIV. Por questão mais de militância, hoje em dia as terminologias acabaram mudando um pouco, galerinha. O seguinte é que mudaram muitas coisas, as tecnologias avançaram e principalmente a nossa fala. Então hoje em dia é pejorativo, é ofensivo você virar para uma pessoa, como eu já havia dito, e falar que ela vive com AIDS ou que ela é aidética ou algo do tipo. Assim como a gente não utiliza mais também o termo DST, que é bem conhecido ainda como doenças sexualmente transmissíveis. Por que a gente não utiliza mais esse termo? A gente não fala mais DST porque as doenças, na maioria das suas vezes, ela acaba sendo sintomática. Você está com a doença e seu corpo já manifesta que você tem ela. E nem sempre é assim com as infecções sexualmente transmissíveis, que é a sigla que a gente utiliza desde 2016, que foi constatado que realmente às vezes a gente contrai ou se infecta com algum tipo de infecção no nosso corpo, e essa infecção às vezes ela não aparece de imediato, ela demora meses ou até anos para se desenvolver no nosso corpo e mostrar pra gente, pro nosso corpo mesmo, de que a gente está com essa infecção e que a gente precisa tratar. Por isso que é muito importante a gente se testar com frequência, pelo menos a cada 6 meses, pra gente saber o que está acontecendo com o nosso organismo, com o nosso corpo, e quanto mais cedo a gente tratar, melhor é. Menos problemas mais pra frente a gente vai ter, entendeu? Assim que eu descobri que eu vivo com HIV, eu tive a sorte de ter uma família e amigos que me acolheram de uma maneira super carinhosa e amorosa e, acima de tudo, curiosa. Por que curiosa? Porque ninguém tinha informação nenhuma sobre o assunto. Então, conforme eu ia pesquisando e aprendendo, eu ia repassando a informação para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estavam ao meu redor, para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, o que estava acontecendo com a minha vida e como eles iam lidar com essa vivência aí na minha vida do HIV e como eles iam conviver com essa informação toda. E aí eu tentei ao máximo sempre ajudar, sempre ensinar, sempre ser paciente e carinhoso, porque realmente não é uma informação que está aí na sociedade de maneira
explícita, ou então quando está mais de uma maneira assustadora, e isso acaba assustando um pouco a sociedade. E aí, aprendendo nesses anos de aprendizado, eu consegui ensinar muita gente sobre o assunto, principalmente as pessoas que não sabiam nada e que às vezes não sabem lidar com esse tipo de informação, como já houve. Já aconteceu de eu perder amigos porque, por falta de informação e por preconceito, não saberam lidar com a minha vivência do HIV. Então, por mais que eu tenha ensinado, por mais que eu tenha explicado, a pessoa não soube lidar com esse tipo de informação. Só que com o tempo passa, as pessoas começam a entender, a mídia também começou a falar um pouco mais sobre o assunto, e com isso essas pessoas vieram até mim pedir desculpa e conversar um pouco mais sobre isso, e querer realmente entender um pouco mais sobre isso. Então, não são todos os casos que são assim, de primeira, que a família pega e aceita e abraça e acolhe. Conheço pessoas que perderam família, perderam amigos, perderam emprego por conta da descoberta do vírus do HIV. Então eu tento ao máximo levar a informação de uma forma mais clara, mais limpa, mais simples o possível, para as pessoas entenderem que não, tá tudo bem viver com HIV. Não estou aqui fazendo apologia, tipo, tudo bem se você contrair HIV, não, tanto que minha fala maior é justamente sobre prevenção combinada. Então, a partir desse momento que eu falo sobre isso, eu não estou fazendo apologia, eu só estou dizendo que caso aconteça de você se infectar com HIV, existe um tratamento gratuito, e não é um bicho de 7 cabeças também. Infelizmente, a sociedade ainda vê isso como um bicho de 7 cabeças, mas é para isso que eu estou aqui militando, estou aqui informando cada vez mais e tentando formar pessoas para serem formadores de opinião dessa causa também. Atualmente, na sociedade, existem várias marcas que estão abraçando a causa da cura ou da pesquisa em relação ao HIV/AIDS, assim como a ONU, como a UNAIDS, como a Agência AIDS aqui em São Paulo. Tem algumas marcas também específicas, como a MAC Cosmetics, tem também a Red Product, que são os produtos que são em vermelho, tanto que existem produtos da Apple, do iPhone nessa causa também envolvida, dentre milhares de outras marcas que estão envolvidas com essa causa. Temos também o Baile Anfar, que é um baile que acontece a nível mundial, existe aqui também no Rio de Janeiro e em São Paulo, que toda a verba arrecadada, toda a mídia licitada é revertida para a pesquisa da cura ou das pesquisas em relação ao tratamento do HIV/AIDS. Então tem muita gente, tem muita empresa, tem muita organização envolvida com isso também. Além da ONU, tem o UNICEF, tem os Médicos Sem Fronteiras, tem muita gente aí tentando apoiar a nossa causa e levar a informação adiante. Em relação a relacionamentos interpessoais, principalmente os amorosos, eu já tive alguns problemas. Não é tudo mar de rosas, não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que entende. Então, assim, eu não vou ser hipócrita de chegar aqui pra vocês e falar assim, não, galera, tá tudo bem, eu falo pra todo mundo numa boa e todo mundo aceita. Até porque eu cheguei num grau de aceitação comigo mesmo, que dependendo se a pessoa aceita ou não, eu tô assim, ó, cagando porque ela pensa. Mas, assim, no começo pra mim foi muito difícil, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e as pessoas também tinham a oportunidade de me conhecer, só que por falta de informação delas e por preconceito, elas não quiseram prosseguir esse relacionamento. Principalmente no meio LGBT, porque eu sou gay, ainda existe muito estigma em cima das pessoas que vivem com HIV. E aí quando você chega, às vezes, num certo público ou em determinada pessoa e você fala que vive com HIV, as pessoas te olham com um pouco de repulsa, ou com medo, ou até com pena. E a gente não precisa ter pena, tipo, a gente tem tratamento de graça, a gente se trata, a gente se cuida, tá tudo bem, entendeu? Não precisa ter pena de ninguém, não precisa ter dó nem medo de ninguém. Então eu acho muito importante falar isso também, que não é um mar de rosas você viver um relacionamento, não é todo mundo que consegue aceitar essa informação, e não é toda pessoa que vive com HIV que consegue também comunicar isso ou então prosseguir sua vida sexual ou amorosa. Conheço pessoas que vivem com HIV que se sentem culpadas e têm medo de viver um relacionamento, ou de ter um relacionamento, ou ter um relacionamento, seja lá ele casual ou monogâmico com alguém, entendeu? Tanto heterossexual quanto LGBT. Então a gente tem que fazer essas pessoas entenderem que não, elas podem sim viver uma vida normal, elas podem sim se relacionar, elas podem sim transar, desde que elas tenham responsabilidade naquilo que elas estejam fazendo. Não sou o tipo de pessoa que fica pregando o uso do preservativo interno ou o uso do preservativo externo. Por que eu falo preservativo interno e preservativo externo também? Porque entra numa outra questão. Atualmente a gente vive na sociedade, a gente sempre viveu com homens e mulheres trans. E hoje em dia elas estão muito mais aí expostas, muito mais visibilizadas pela sociedade.
Então eu estou tentando cada vez mais levar essa informação do preservativo interno e o preservativo externo, porque não existe preservativo masculino e preservativo feminino, porque existem homens na sociedade com o órgão genital feminino, no caso a vagina, e existem mulheres na sociedade com o órgão genital masculino, no caso o pênis. Então é muito incorreto a gente virar e falar que o preservativo ele é masculino ou feminino, sendo que existem homens que usam o preservativo feminino e existem mulheres que usam o preservativo masculino. Então eu costumo também citar muito esse uso do preservativo interno e externo. Conseguiram captar essa informação? E aí, a partir do momento que eu falo isso, sobre esse uso do preservativo nas relações como uma redução de danos, a gente não está falando só do preservativo, porque se você não usa o preservativo, tá tudo bem, mas você precisa saber com quem você está se relacionando, se você se testa, se essa pessoa também se testa. Durante essa relação é muito interessante você também usar o lubrificante, porque o lubrificante, além de lubrificar a relação, a lubrificar o órgão genital íntimo, ele serve também para diluição das ISTs, para diluição dessas infecções sexualmente transmissíveis, diminuindo aí as chances e os riscos de você se infectar com qualquer outro tipo de IST. Então a gente precisa prestar mais atenção à nossa saúde sexual, a gente precisa prestar mais atenção no nosso comportamento sexual para ter uma redução de danos e diminuir aí os números dos casos e as chances de a gente contrair qualquer tipo de IST, inclusive o HIV. Atualmente na rede pública de saúde a gente está com diversas pesquisas aí rolando em relação a novos métodos de prevenção além do preservativo íntimo. A gente tem aí, para uma distribuição geral, de modo geral e emergencial, a PEP, que seria a profilaxia pós-exposição. Por exemplo, você se relacionou com alguém que você não conhece, a camisinha estourou, ou você se relacionou sem preservativo, nunca mais vai ver a pessoa, ou você estava muito louca, muito bêbada e acabou perdendo aí um pouco a noção do que estava fazendo. Você tem até 72 horas para buscar a rede pública de saúde, se liga nessa dica, tem 72 horas para buscar a rede pública de saúde e solicitar esse tipo de medicação chamado PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, você se expôs, você busca essa medicação que você toma por 28 dias. Eu costumo muito fazer alusão dela como uma pílula do dia seguinte para a mulher não engravidar. A PEP ela nada mais é do que a pílula para evitar que você se infecte com HIV. Então é muito importante a gente falar isso porque esse tipo de serviço está disponível para toda a população, não somente para um público específico, diferentemente da PrEP. E aí eu venho e falo da PrEP. A PrEP é profilaxia pré-exposição, que é a medicação que você toma diariamente e ela evita com que você se infecte com o vírus do HIV, somente com o vírus do HIV. Por isso que a gente costuma falar muito sobre a prevenção combinada, sobre a maneira que você está se relacionando sexualmente. Então, se você não sabe com quem você está se relacionando, é interessante ter o uso do preservativo. Ou se não tiver, é mais interessante ainda você se testar, usar o lubrificante, saber ali como está sendo esse contexto dessa relação sexual. Então é muito importante a gente se ligar nessas dicas, se ligar nos serviços que a rede pública de saúde tem pra gente, aí se prevenir e começar a prestar mais atenção pro nosso corpo. Porque se a gente presta atenção no nosso corpo, a gente consegue ter uma vida mais saudável e fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, estudar, se formar, trabalhar, namorar, casar. Então é algo que acaba se tornando natural. Então a gente precisa sim falar sobre educação sexual nas escolas, nas universidades, nas nossas redes de convivência, na nossa casa também. Se você não sente a vontade de falar em casa, não precisa, mas tenha pelo menos absorção desse conteúdo no seu dia a dia, na sua rotina, para você aprender cada vez mais e poder levar a informação adiante. Porque sempre que você se deparar com alguma situação que você não conhece, ou então que alguma pessoa viveu, você vai se lembrar daquilo que você aprendeu ou daquilo que você escutou aqui, por exemplo, nesse vídeo. Outra coisa que a gente precisa enfatizar bastante também é que nós que vivemos aqui, que temos a oportunidade de estar estudando numa faculdade, cursando seja qualquer lá o curso que você esteja fazendo, a gente tem que pensar que nós somos privilegiados sim, por ter essa vivência, por ter esse tipo de comunicação aí tão palpável pra gente. Mas a gente tem que lembrar que existem ainda pessoas no Brasil morrendo de AIDS. E essas pessoas, na maioria das suas vezes, na maioria dos casos, perdão, elas são negras e periféricas. Então a gente precisa sim se preocupar com esses dados, a gente precisa sim levar essa informação adiante e cobrar nos serviços públicos de saúde mais enfatização na comunicação, mais enfatização no tratamento, de como levar esse tratamento para essas pessoas que são periféricas, que são negras, que não têm acesso nenhum à saúde pública. Então eu acho muito importante a gente enfatizar isso também, galera, principalmente não só para beneficiar a gente, mas para beneficiar a sociedade como um todo. Porque se todo mundo se trata, se todo mundo tem informação, a gente consegue diminuir os números de mortes de HIV/AIDS no Brasil.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado um pouco aí do conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. E pra deixar aqui como um recado geral pra todo mundo ficar ligado aí, esperto, é o seguinte: prestem atenção nos seus corpos, se cuidem, se tratem, se testem. A testagem ela é a base de tudo. Se você se testa, você descobre cedo o que você tem no seu corpo e você se trata com agilidade. E não falo somente para HIV não, eu falo em relação a tudo. É muito importante a gente ter uma rotina de saúde aí na nossa vida. A mulher ela já possui isso a partir do momento que ela menstrua. E o homem? E você, homem? Faz tempo que você se testa, faz tempo que você faz exame aí de rotina na sua vida para saber como está seu triglicérides, sua insulina ou até sua testagem do HIV? Então é muito importante a gente se ligar nisso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais interesse aí em saber um pouco mais sobre esse assunto e levar essa informação adiante, meu Instagram é lucasraniel_ e tem um canal no YouTube que é o canal Falo Mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, se puderem dar um joinha lá e dar um salve que a gente ajuda da maneira que estiver podendo. Beijo!